Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pior inimigo que um professor, uma professora de balé pode ter. Bora lá? Bora lá para essa dica então. Bom, vamos lá, né? Eu acho que a gente, como professor e professora de dança, a gente, principalmente assim, voltado mais para balé, que é a minha área, a gente enfrenta cada coisa, né? Acontece cada coisa dentro da sala de aula que só professores entenderão. E às vezes a gente se vê numa situações assim que você fala, como é que eu saio dessa agora, né? E eu acho que é um mundo assim muito, sei lá, eu sou muito apaixonada por dar aulas, né? Eu acho que acontecem várias coisas que nos testam o tempo todo. Mas tem uma coisa que pode matar a gente como professor de balé, no caso aqui, que realmente é um grande inimigo nosso e que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a falta de comunicação. E olha só, que engraçado isso, né? Quando a gente pensa em falta de comunicação, a gente pensa numa pessoa que não fala, né? Que é muito quieta e tal, e não é isso, né? Na verdade, quando a gente analisa o que é comunicação, na verdade a comunicação não é nem o falar, né? A comunicação é a capacidade que a gente tem em eu falar e você entender o que eu estou falando, né? Então é essa troca que é a comunicação, não é só eu ficar aqui falando, mas é você realmente entender o que eu estou falando e existe uma troca. E aí a gente está dando aula e a gente pode passar por situações onde o aluno não entenda a nossa comunicação. Então, às vezes, por mais que eu fale, que eu explique, que eu isso, que eu aquilo, o aluno ele não capta e não existe essa comunicação. Então, essa falta de comunicação é o nosso pior inimigo. Quando o aluno ele não entende o que eu falo, ele não vai aprender, ele não vai evoluir, ele não vai ver evolução na técnica dele, na dança dele, na arte dele. Ele vai desmotivar, ele vai ficar frustrado e aí ele vai querer parar. E eu acho que a última coisa que a gente, como professor de dança, professor de balé, a última coisa que a gente quer é que um aluno desista do balé, né? Pelo menos eu, assim, a minha morte é quando algum aluno desiste. Aí eu sofro. Independente se é adulto, se é criança, porque eu sei que se ele desistiu, dificilmente ele vai voltar a tentar de novo, porque a gente tem essa coisa, né? O ser humano tem essa coisa de não querer passar por frustrações, né? É o nosso instinto de defesa. Então, toda vez que um aluno desiste, eu sei que dificilmente ele vai voltar para uma sala de aula novamente um dia na vida. E isso para mim isso para mim é pecar com o balé. Então, quando acontece isso, dói lá dentro. Então, para a gente evitar, né, essa falha na comunicação, eu acho que a gente tem que pensar em dois pontos. O primeiro ponto é a falta da gente se expressar mesmo, né? Então, professores que são muito superficiais, que explicam pouco. O que seria ser superficial? Por exemplo, o tandi. No tandi a gente passa o pé no chão e estica o pé lá na frente. Acabou. Isso quando explica, né? Quando às vezes só mostra. Assim, você vai fazer assim, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó não. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que muitas vezes a gente acaba subestimando a capacidade do aluno. A gente acha que, tipo, não, se eu explicar detalhadamente que ele vai passar o pé, que ele vai sentir essa meia ponta, esticar a pontinha dos dedos, ele vai acabar achando que minha aula não é interessante porque é muito parada e tal. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, vale a pena testar. Eu dei muito tempo aula, assim, tentando ser o mais rápida possível nas explicações e tal, para a aula realmente ter agilidade. E depois de um tempo eu comecei a perceber que os meus alunos eles tinham mais resultado quando eu simplesmente parava a aula e explicava. Parava a aula e explicava. Gente, não, no tandi o processo é esse aqui, a gente precisa pensar nesse tipo de movimento e voltar pensando nesse outro movimento.
E aí eu comecei a perceber que aí meus alunos realmente entendiam e sabiam o que estavam fazendo. E aí a gente conseguia evoluir. Muitas vezes eu chegava a dar uma aula que eu não conseguia chegar no centro, não conseguia passar os exercícios do centro porque batia o horário e eu tinha que terminar a aula e eu só tinha dado barra. Só que, a partir do momento que o aluno entende qual é o processo que eu estou fazendo ele passar, ó, gente, então vai ser assim, a gente vai passar aí algum período que a gente nem no centro vai chegar, mas a gente precisa entender alguns passos na barra. A partir da hora que existe essa transparência, né, o aluno ele entende e ele valoriza isso. Então, acho que a gente não pode pecar pela falta de comunicação, por não passar conhecimento para o aluno, achar que só mostrar o passo já é suficiente. E aí a gente entra num outro problema, né? A gente tem que saber o que a gente está explicando, né? Porque eu vejo muitas pessoas que sabem dançar muito bem, sabem fazer o movimento, mas não sabem explicar o movimento. E aí isso é complicado, porque se eu não sei explicar o movimento, é muito provável que eu não sei ensinar. Né? Porque eu fazer na frente de uma pessoa para ela copiar, isso não é ensinar. Então, a gente precisa pensar nesse processo. Eu consigo dar uma aula sentada, só falando? A pessoa vai conseguir entender o que eu estou falando? Então, faça esse exercício. De vez em quando, se permita não se mexer. Vai lá e fala, ó, no tandi, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. E ver o que acontece. Vai se testando, né? Eu acho que assim a gente aumenta a nossa gama de conhecimento e na hora que a gente vai mostrar com uma outra intensidade, é muito mais rico essa demonstração com argumentos, explicando a biomecânica do passo, explicando a consciência corporal do negócio. Aí sim, aí é a comunicação quando você coloca estímulo visual, estímulo auditivo, o lúdico, pensa lá que o pé tá passando não sei lá onde e aí o negócio flui. Sim, então cuidado para não ser muito simplista, né? Não sei se existe essa palavra, mas assim, ser muito simples mesmo a sua explicação. Quanto mais detalhes, melhor para o aluno sempre. E um outro ponto, falando de comunicação, que é o que eu acho que as pessoas, que alguns professores pecam horrores, é tentar ser profundo demais. A gente precisa achar um meio termo, né? Porque o que acontece? Eu vejo muitos professores, eu já passei por muitos professores, e antes de eu fazer fisioterapia, né, eu sou formada em fisioterapia, antes da fisioterapia, eu tinha um conhecimento do meu corpo como bailarina. Então, eu sabia o que era um braço, o que era uma perna, né, o que era um abdômen, o que era um glúteo, sim, mas eu não sabia o que eram pessoas. Sim, eu não sabia o que era um bíceps braquial. Sim, então eu não sabia o que era, como chamava esse musculozinho do braço, como chamava o musculozinho que fica lá dentro do quadril que é responsável em fazer minha perna subir. Eu não sabia essas coisas. E aí quando um professor chegava e fazia alguma correção do tipo, contraia o pessoas. Eu como bailarina olhava aquilo e falava, quê? Que negócio é esse? Né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente quer ser profundo demais e às vezes até demonstrar o meu conhecimento de anatomia, de sei lá o quê. E aí a gente fala uma língua que o bailarino não entende. E aí existe uma falha na comunicação. E aí a gente acha que a culpa é do bailarino, mas o bailarino não fez uma formação em anatomia. Se você parou e deu uma aula de anatomia para aquele bailarino, aí tudo bem, você tem o direito sim de cobrar, se ele está afim disso, né? Agora, se você nunca deu uma aula de anatomia para ele simplesmente se inscreveu lá para fazer um curso de balé, está fazendo aula de balé, e de repente a gente chega para esse aluno para cobrar, contraia o músculo XYZ, é complicado, porque aí a comunicação vai falhar, você vai estar tentando ser profundo, dar o seu melhor e não vai adiantar, porque o aluno não está te entendendo. Então, muitas vezes assim, gente, se tem uma coisa que eu sei é nome de músculo, e eu evito falar. Eu falo bumbum ao invés de falar glúteo, eu falo barriga ao invés de falar abdômen,
Isso porque são nomes gerais que os bailarinos conhecem. Agora, eu não vou ficar falando força no gastrocnêmio. Não vai, né? Então, assim, eu acho que a gente valorizar a comunicação, que o bailarino realmente entenda o que eu, como professor, estou querendo que ele faça, isso é muito mais importante, porque isso vai trazer resultado pro bailarino e vai trazer resultado para minha aula. Isso é muito mais importante do que eu ficar dando uma lista de todos os nomes dos músculos que a gente tem que contrair em cada movimento, e isso não vai levar o bailarino onde ele tem que chegar. Então, pense com carinho nisso, né? Nem muito superficial e nem muito profundo, tá? Na hora da gente se comunicar com os nossos alunos. Eu acho que isso traz muito mais resultado do que a gente ficar aprofundando ali a anatomia do negócio, que talvez não vá levar. Pense nisso, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, é importante pra gente aqui do canal. Além disso, se inscreva aqui no YouTube, que tem dicas todos os dias. E a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, lista VIP. Enfim, a gente tá em vários lugares e a gente se vê na próxima dica. Até mais!